Olá, pessoal da Penumbra Livros. Estamos aqui para falar novamente a respeito do Liber Nu e Psiconauta. Vamos continuar o nosso grupo de estudos. Mas fique calmo, não tem problema se você ainda não assistiu os outros vídeos. Este aqui é bem fácil de compreender. E só um segundo, estou adicionando o Vinícius Ferreira. Após essa live, iremos transformar o conteúdo aqui em áudio para que vocês possam acompanhar tudo no site. Olá, Vinícius! E aí, Lua, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo indo, vamos lá. Vamos que vamos. Estamos no meio do Libernox já. Pois é, estamos quase acabando o Libernox. Boa noite a todos que estão aqui. Vamos compartilhando essa live aí nos seus grupos de estudo e vamos lá. Estamos então na página 77. Não liguem que meus livros são todos riscados pra caramba. Vamos conversar falando sobre êxtase. Vamos primeiro definir as expectativas das pessoas, né, Lua? Que a gente já está quase chegando no alfabeto do desejo, que ninguém entende. Mas não é hoje que a gente vai falar dele. Não, não é hoje. Vamos fazer uma live só sobre o alfabeto do desejo. Vai ser a próxima live. Então fiquem aí com a gente para acompanharem direitinho. Tem gente escondida aí, né, Então, da gente. já tem gente comentando já. Minha mãe não sabe que estou aqui. Que bom, então. Isso aí, Então continue vamos lá. subversivo. Vamos lá. O êxtase, né, que a galera fala que parece que magia do caos é só isso. Oi, Lívia, beijão pra você. Parece que magia do caos é só êxtase, é só sexo, né? Só orgasmo ou privação do orgasmo. Então, ele nos apresenta um conceito que não é dele, da quadriga sexualis. É isso? É isso. Na verdade, essa parte do êxtase, eu francamente não sei por que ela está tão dissociada da parte da gnose, que está no Liber Lux, que a gente já estudou. E que, se você quiser consultar, está na página 33 do mesmo livro. Porque, na verdade, ele está se especializando aqui, está entrando em um pouco mais de detalhe em outras partes da gnose, são formas de gnose. E aqui mesmo, Sim. dentro do êxtase, ele cobre tanto excitatório quanto inibitório. Sim. Eu acho que porque talvez o êxtase sexual seja considerado mais pro Nox do que pro Lux. Mas nem Não todo sei, êxtase que talvez ele ele tenha descreve aqui é feito. sexual, né? Sim, Apesar mas de ser sei parte lá, da, talvez entre ele tenha aspas, feito quadriga essa, sexualis. talvez ele tenha feito essa diferenciação, não sei. Bom, então ele fala que o sucesso é caracterizado por certos fenômenos contra os quais é inútil lutar. Então, vamos nos deixar levar? Tô Deixa, eu- vindo deixa aqui eu da voltar galera falando que um pouquinho, Lu. Só para pode explicar o que voltar, que é a fica à quadriga vontade. sexualis. Então, é porque a imagenzinha tá na próxima página, Isso, está na página 30. Qual que é a página? 78. 78. Então, esse é um conceito apresentado pelo Austin Spare, e como tudo apresentado pelo Austin Spare é difícil de entender. O que o Peter Carroll tentou fazer aqui foi tentar explicar isso da forma mais clara possível, mais fácil de entender. E, na verdade, o que o Spare separa na quadriga sexualis são as 4 formas, são os 4 congressos, os tipos de congresso sexual que você pode ter. Ele classifica isso como a postura da morte, congresso normal, congresso autoerótico e congresso reverso. E o Peter Carroll vai explicando um pouquinho sobre cada uma dessas visões. Se você, que tem o Renascer da Magia, quiser contrastar isso com a visão direta do Spare, o Kenneth Grant explica o que o Spare quis dizer. Isso está na página 205 e 206 do Renascer da Magia.
Aí dá para você contrastar o que o Peter Carroll está falando e o que o Sper disse originalmente. Sim. E ele parte para falar de cada uma das partes individualmente, começando pela postura da morte, que não é sexo propriamente dito. Então, pode causar um pouco de estranheza por estar na quadriga sexualis. E é considerado o principal dos ritos de Thanateros, né, segundo ele. Uhum. Porém, pode ser usado para inspirar, retificar ou exaurir o desejo, segundo ele na página 79. Então, Uhum. como a gente falou na outra live, muita gente fica em dúvida do que seria a postura da morte. Ele dá aqui alguns exemplos. Ele fala até Só uma frase que que, eu gosto aqui, que é, as variações infindáveis da gnose de quiescência são todas a postura da morte. sim, Ou seja, não tem uma exatamente. Então, forma única, né? então, por isso, quando a galera pede assim, uma fórmula rápida para fazer, é complicado. O que é interessante notar é qual que é o objetivo final da postura da morte, né? Que é quando você vai alcançar o vazio, quando você vai alcançar um estado de exaustão tamanho que muita gente cai prostrado no chão. Por isso que eu estava falando lá sobre, na página 77, que é inútil lutar contra isso. É inútil lutar contra o que vai acontecer no final se você praticar a postura da morte do jeito ideal, vendo esse objetivo em mente, né? Uhum. Eu gosto Aí, uma muito das ideias que porque... ele apresenta é da anulação do pensamento com a pessoa olhando para o espelho. Então ele fala para a pessoa se Ah, sentar sim. na frente do espelho e ficar olhando no reflexo dos próprios olhos até o pensamento parar por completo. Ele falou ajoelhado na posição do dragão, né? Coluna Então, se você reta. procurar a posição do dragão no Google, você vai ficar meio confuso, porque ele fala que tem que estar de joelho no chão, mas é a posição do dragão. Se você for procurar a posição do dragão agora, você vai achar um monte de imagem da pessoa com um joelho encostado no chão, o outro pé para trás e Exatamente, a eu coluna meio procurei. arqueada. E não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer uma outra coisa. Se você quiser uma foto, tem isso no primeiro volume do Equinox, número 1, página 28. Eu sei que você não tem o Equinox original aí na sua mão. Procura na internet a fotinho do Crowley fazendo a postura do anão, do dragão. A postura do anão ia ser engraçado. E você vai ver lá. É uma página que normalmente você vê 4 posturas diferentes. Essa é do canto inferior direito. Ele meio Tá ajoelhado com a bom. coluna retinha. Bom, então, por exemplo, para buscar inspiração com a postura de morte. Não, desculpa, não com a postura de morte. Quando duas pessoas irão praticar o ato sexual. Então ele fala que a Aí já está na libido segunda forma, né? Já é o congresso normal. sim. Ah, você está indo no movimento horário. Não, eu fui na sequência que ele foi falando mesmo. Na sequência que o texto aborda. Só para a galera dar uma olhada. Bom, então, já estamos na segunda parte, que o congresso normal, que é o sexo heterossexual, que ele falou aqui, em que na sacerdotisa a libido ela é mais forte, segundo ele, na corrente lunar, e no sacerdote quando ele está privado de atos sexuais. Uhum. Quando E ele ele está fala que é privado de... importante que seja estimulada essa libido, né? Para que tenha mais efeito esse congresso, o uso mágico desse congresso. Então, aí daí ele dá um exemplo, que o casal pode se ajoelhar perante um ao outro e começar as preliminares na postura da morte. E daí ele usa algumas metáforas que às vezes me irritam um pouco, eu acho que ele podia
não precisava usar metáforas aqui. Então, eles se unem num abraço estimulante, né? Ou seja, sexo. Uhum. E daí, o objetivo, no caso, é abandonar o desejo ao subconsciente. Então, após o que ele chama de cataclismo, que seria o gozo, o casal precisa permanecer vazio, esperando a inspiração se manifestar. Isso no caso de uso oracular, né? Sim, mas ele fala também de. Ele fala também do uso para encantamento, né? Que é para fazer uma alteração na realidade. Aí, nesse Sim. caso, ele fala que o objetivo deve ser concentrado durante todo o ato e, inclusive, depois. Olha o que a Calliope Papai tá falando. explicando de onde veio os bebês. É bem por aí. Mas a gente tem que ver que esse cara, em 1978, estava escrevendo sobre uma coisa que ninguém tinha escrito no Ocidente, né? E toda a É literatura de magia verdade. sexual era oriental e é muito mais, como é que eu vou dizer, muito mais metafórica do que isso. Ele, na verdade, aqui ele Sim. estava sendo escandaloso na época. Ok. Mas realmente hoje em dia fica meio esquisito. Depois ele passa para a parte do autoerotismo, Uhum. não é isso? Que na figurinha é o Congresso Autoerótico. É isso? Isso. É esse aqui, do lado Gostei. direito. Parece uma bucetinha esse aqui. Gostei. Desculpa eu palavreado. Não estou sendo metafórica. Você não está em 78, você pode falar o que você quiser. Ok. Bom, na página 80 eu marquei uma frase que eu gostei sobre o congresso autoerótico, que é o final, né? O objetivo do orgasmo. Nesse breve instante em que deixa de existir, ou seja, no momento da pequena morte, como algumas línguas falam, o alinhamento se realiza. A obsessão é formada, o demônio nasce ou o sigilo é carregado e sua vontade é liberta. Ele está basicamente aqui dando instruções que hoje todo mundo sabe, todo mundo conhece, né? Sobre como carregar o sigilo, quanto, como dar vida a algo, né? Uhum. Através do orgasmo. E eu aqui marquei E no meu livro, desculpa, Vinícius, que eu eu só ia marquei fazer aqui. um comentário rápido aqui, que ele só apresenta de fato as técnicas sexuais no terceiro Liber, né? Ele tem o Liber MMM, o Liber Lux, e só depois, já pro final do Liber Nox, é que ele vai falar disso. E hoje em dia, isso é a primeira coisa que as pessoas vão tentar. Fica só uma Exatamente. observação para estude um pouquinho, estude um pouquinho. Estamos aqui estudando. Então, eu marquei aqui É, no livro, desculpa, Vinícius, que eu fico marcando os livros, não, pode marcar. a palavra obsessão, que é uma palavra hoje em dia usada com um caráter extremamente negativo, mas que eu acho muito interessante. Uhum. É, o Eu acho Carroll que usa é muito essa palavra obsessão, né? Não é necessariamente num contexto ruim. exatamente. Outra prática que, dentro do autoerotismo, eu não sei falar, desculpa. É É a careta? lucidez Careza? erótico-comatosa. Ah, tá, careza. Sei lá, também não sei falar. Careza? Que é quando você quase chega ao orgasmo, mas você não chega ao orgasmo. Você vai se aproximando dele de forma repetitiva para atingir um objetivo, né? Tipo, a Uhum. exaustão do Chega no desejo, quase, no para um caso. pouquinho. Chega no quase, para um pouquinho. Então, E o que ele fala de fazer de diferente nesse método é que você não deve usar um sigilo nesse caso. Você deve usar o desejo formulado de forma consciente, porque
a repetição desse quase orgasmo é uma forma de você gerar uma aversão física do corpo contra o desejo. Isso. E daí o E na desejo hora que irá se você cria de manifestar. fato, fisicamente, essa aversão, você está forçando aquilo que todo mundo fala, mas é difícil, tá? Que é o esquecimento do desejo. Você está forçando o seu corpo a se Sim. esquecer daquilo. E você está forçando o seu corpo a não ter ânsia de resultado. E é nessa hora que o desejo se manifesta. Por isso que não é Em bom usar o algum lugar sigilo do nesse futuro. caso. Bom, então, que estranho, Vinícius. Ele não fala sobre o Congresso Reverso. Pois é, não fala. E aí? A parte boa é que tem talvez uns 5 centímetros de folha embaixo para a pessoa pegar o seu lapisinho e completar. Não, eu É, sinceramente não parece sei que por ele que que não. ele não falou. Não sei se ele não tinha experiência, se ele ficou com vergonhinha. É estranho. Não sei por que que ele não disse. Mas eu sei que o Sper curtia, né? Sim, A pois é. quadriga sexual do Sper tinha. É, ele só colocou ali no desenho, mas não falou nada. É, Bom, pra não ficar uma triga, né? Em vez de uma quadriga. Mas bom, então, ele aposta que a gente não vai lembrar, né? Estamos aqui explanando para todo mundo. agora na página 81, vamos chegar na crença aleatória, Pessoal, que é vocês que um forem tendo método. dúvida, vão colocando aí, que a gente aproveita e fala um pouquinho, tá? Ah, é verdade. Vamos. Que é um método cauísta. Lívia, o Sper jogava em todos os times, basicamente. In- Inclusive, fazia gol contra, fazia de tudo. O Sper não tinha tempo ruim. É isso aí, é assim que eu gosto. Página 81. O método cauísta de crença aleatória é basicamente jogar no dado, né? Ou não, ou Isso é esquecer. Quantas um dessas aqui método. você já vivenciou? Eu ou eu, Quantas? o ouvinte? Vocês ouvintes, você, Vinícius. Ah, acho que eu já passei por tudo isso daí. Eu também. Inclusive coisas que não Passei estão por aqui tudo. também. Eu também. Que não tá aqui que você já passou? Ah, sei lá, acho que é muito difícil botar em uma palavrinha só, né? Eu já passei um pouquinho só pelo islamismo, mas foi Ah, mas bem ele, rápido. ele coloca tudo no pacote No monoteísmo. monoteísmo, né? É. Bom, então, são crenças que são mais vistas aqui na nossa sociedade. É claro que existem milhares de outras. E a ideia para quebrar os paradigmas é experimentar pelo menos uma dessa crença, se apegar a ela enquanto estiver experimentando, mas depois passar para outra. E o Uhum. interessante é que ele coloca o caoísmo dentro disso aqui. Então ele começa com o paganismo. Daí o que ele faz é É, basicamente deixa eu fazer explicar o uma que é o observação paganismo. geral primeiro, Lua. Depois você entra no paganismo. Claro. Ele fala que um negócio interessante, que esse exercício pode economizar uma ou outra encarnação desnecessária. É claro que ele está sendo exagerado aqui, mas a ideia dele é que experimentar diferentes paradigmas é uma forma muito boa de você se expor a diversas visões de mundo, né? Que é uma competência fundamental do magista. E isso tem muito a ver, na minha visão, isso não é uma coisa que ele faz o paralelo, mas eu acho que tem muito a ver com a parte de libertação do Liberlux. Está na página 49, para quem quiser dar uma olhada. E a parte de libertação é exatamente isso, é você se expor a outros paradigmas, né? E aqui ele está levando isso especificamente para o contexto de visão religiosa de mundo. Sim. E ele sempre, eu dei uma reparada assim, tirando o monoteísmo, ele sempre dá um jeito de colocar o caos como principal dentro dessas crenças. Por exemplo, no paganismo, daí ele obviamente está se focando no paganismo grego, no reconstrucionismo grego, porque ele fala
os deuses vieram do caos para os gregos, né? Seria o caos primordial. E o homem, ou melhor, a humanidade contém a essência de todos os deuses. Então é basicamente isso, ele fala um pouco a respeito das crenças e sempre em algum momento ele vai reforçar o caos. Tem algo que você gostaria de falar sobre paganismo? Não, na verdade eu quero falar só do niilismo pra frente. Você fica à vontade aí. Tá bom. Então, dado o resultado em 2, né, que daí ele tá jogando como se fosse um dado mesmo. Ele fala para É o você pegar um monoteísmo. dado e jogar, e o número que sair, você experimenta esse resultado como sua visão de Como mundo durante um crença. período definido de tempo. Exatamente. Então, vamos supor, monoteísmo acho que todo mundo conhece, né? Que a maioria aqui deve provavelmente ter sido criada nas bases monoteístas. Então, não tem. Ele só explica o que é o monoteísmo, não tem nada sobre causa aqui. Depois, vamos ao ateísmo, que é o paradigma. Eu não digo que é o paradigma social agora, mas é o paradigma intelectual, definitivamente. É o ateísmo. Eu já acho que é o 4. Eu acho que esse ateísmo que ele se refere está mais para aquela visão renascentista pós-Idade Média, sabe? Ah, tá. Eu concordo com Mas você, mas eu é acho que interpretativo. eu acho que dentro da comunidade ateísta, que foi uma comunidade que eu estive durante muito tempo, tem esse embate entre niilismo e outras vertentes. Então, eu não sei, mas eu concordo. E o ateísmo é basicamente você se ater ao que é real, né? Aí já estava colocando as aspas aqui, não, sem aspas. Ao que é real. Então, bom, quando você morrer, você vai estar morto até que a ciência prove o contrário. Ciência é a única verdade, o método científico acima de todas as coisas. E agora vamos ao Uhum. niilismo, então fale aí sobre o niilismo. Então, o niilismo, ele chama inclusive aqui de ateísmo tardio. Eu acho que é isso que a gente vem experimentando hoje em dia com um paradigma cientificista que muita gente aborda, né? Que muita gente adota para a vida hoje em dia. Então, o pessoal aí do Carl Sagan barra Neil deGrasse Tyson são os papas do Richard niilismo Dawkins. atual. Não, 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 Ah, não não. acho que seja o Nietzsche, né? Aquele niilista raiz que o Carol está Não. se referindo aqui. Ele está falando dos niilistas que levam a ciência ao extremo. Essa Sim. visão atual do cientista que chega a ser burro de tão racional. Acho que é esse Sim. niilismo que ele está falando aqui. Que é basicamente você não ter um objetivo, não há uma razão para fazermos nada, não há uma razão em si das coisas, porque não há Deus, não há nada. Então, daí ele volta com o caos, né? Estamos vivendo Uhum. ao redor das forças caoticamente complexas. E eu gostei que ele tenha citado isso, porque geralmente é o que muita gente acha que é magia do caos. É nesse sentido de caos. Diga, Vinícius. Não, eu acho que é interessante que ele apresenta o caoísmo como um paradigma, né? E na época que ele escreveu isso, de fato era um paradigma. Hoje em dia, a maioria dos magistas do caos é caracterizado pela mudança de paradigma, justamente por essa brincadeira de jogar o dadinho e decidir qual vai ser o paradigma experimentado nesse período de tempo, né? E na época o caoísmo era visto como uma filosofia, uma forma de enxergar o mundo. Hoje, eu acho que ela seria uma das Dado em... 1000 possíveis formas do caoísta enxergar o mundo. O caoísta não precisa seguir o caoísmo hoje em dia. Sim. Posso só ler o caoísmo, que eu acho tão bonitinho. Pode, manda bala. O que está no alto é como o que está embaixo. Eu sou o universo. A força vital está em nós. É a força vital do universo, a força sutil em nós, éter. É a força sutil do universo. A matéria sólida em nós é a matéria sólida do universo. Para o caos, nada é verdadeiro e tudo é permitido, apesar de haver se limitado
no princípio da dualidade ao construir este mundo para si. É muito Eu acho bonito. que isso aí não está escrito em lugar nenhum, mas eu tenho uma visão de que isso aí é uma releitura da Tábua de Esmeralda, do Hermes Trismegisto. Se você for Nossa, olhar a nunca pensei estrutura nisso. versificada dela, é bem parecido. Depois você dá uma olhada aí. Tem na Wikipedia, traduzido bonitinho. Sim, eu cheguei a ler, na verdade eu acho que eu acho que eu citei num livro, mas enfim. E o dado em 6, a superstição que ele chama de baixo caoísmo, que tem a ver com o princípio do contágio. Eu acho também interessante ele falar isso. E do princípio também da similaridade, né? Que os iguais se atraem. Uhum. Basicamente assim, aquela coisa, se eu pensar a respeito, vou trair o que eu estou pensando, etc. Na verdade, é uma visão que pega esse caoísmo que a gente acabou de falar e Aham. aplica algumas leis, vamos dizer assim, como por exemplo esse lance do que o que está no alto é como o que está embaixo, e que é aquela relação entre o micro e o macrocosmo, né? Então, ele chama de superstição porque se você fizer eventos na escala microcósmica, você pode fazer eles se replicarem na escala macrocósmica, já que um é só o reflexo do outro. Sim. E, na minha visão, esse baixo caoísmo que ele chama, botei umas palavras aqui que talvez sejam simples demais, mas é como se fosse um animismo sem espírito ou um paganismo sem Deus. Hum, curioso. Não sei se faz algum sentido para vocês, mas na minha cabeça faz todo Faz sentido. sentido, total. Total. Bom, acho que acabamos então os dadinhos, né? Acabamos os Joguem os dedinhos. Mas dados fique à e nos vontade digam. para aumentar esse negócio daí, pegar um D20 em vez de um D6 e jogar e complicar a sua vida. Pô, é complicado. Bom, agora vamos para milênio. Vamos falar sobre os aeons. Quem chegou agora, a gente está pulando de propósito o alfabeto do desejo, porque a gente vai voltar numa próxima live. Estamos na página 100 do Libernum. Bom, também marquei que tudo. Estamos indo para o quinto aeon ou já estamos no quinto aeon? Então, primeiro deixa eu dar uma dica de leitura para os nossos ouvintes e leitores. Deem uma olhada na página 115, que é uma parte do Liber A1. É um pouco mais avançado do que esse, mas tem tudo a ver com o milênio. São leituras complementares. É um trechinho curto de menos de uma página. E iremos falar a respeito disso. Outra dica de Uhum. leitura também é o De Octavo do próprio Peter Carroll, que ele fala bastante sobre o Aeon também, sobre o Na verdade, isso é próximo. um tema recorrente no Peter Carroll, né? O Liber Caus, ele traz um modelo que eu acho muito interessante, que é o da recorrência dos aeons. Ele Sim, que ele mostra fala que... aqui um pouco, mas Mas ele mostra no Liber Caus como se fosse um... Ele coloca isso num formato de gráfico e apresenta como se a recorrência dos aeons fosse uma curva senoidal. sim, sim. As coisas vão e voltam, vão e voltam. Então, na A verdade, Lívia falou que isso bem me o lembra. alfabeto. A Lívia falou que o alfabeto do desejo merece uma própria live. Eu concordo, vai ser a próxima live. Isso Vai ser aí. só sobre o alfabeto do desejo. Bom, ah, então, respondendo a minha pergunta, estamos indo para o próximo, para o quinto Aeon ou não? Ou já estamos nele? Bom, considerando a classificação do Peter Carroll, eu acho que a gente está na portinha, começando a entrar nele, sim. Mas isso é uma visão particular minha, mas eu acho que tem vários sinais disso, né? Sim, eu marquei Primeiro que aqui o que a ele. separação de eons dele é muito diferente das de outros autores e de outros pensadores, né? Por exemplo, Sim, o Carroll não, o Crowley propagava que o éon de Horus, que é o éon mais recente, começou em 1904, que foi quando o livro da lei foi recebido, e vai durar pelos próximos 2.000 anos. Então, de acordo com Crowley, a gente está muito longe de uma virada de éon. Inclusive, ele criticava lá um dos discípulos dele, se não me engano, era o Frater Achad, que decidiu da noite para o dia que a gente estava entrando num novo éon de Maat. Não, fera.
Você não está entrando num novo E.ON 100 anos depois que entrou em um. Não é possível, mas... Ainda, acho que ainda não é necessário você excluir as duas visões. Eu acho que o que pode ter acontecido em 1904 pode ter sido o começo embrionário de um novo E.ON. Entendi. Né? Porque o Entendi. próprio Carroll fala aqui que essa mudança não é uma porrada na cabeça, não é um negócio que acontece de uma hora para outra. Um E.ON traz Sim. informações e visões de mundo do outro e até de dois E.ONs anteriores. E não são todas as culturas do mundo que mudam de E.ON ao mesmo tempo. Tem isso também. Então, a Né? gente Não está vivendo podemos aqui em um comparar. E.ON e o pessoal numa ilhota da Polinésia está no primeiro E.ON ainda. Sim, exatamente. Bom, então, primeiro o Aeon, para o Peter Carroll, tá? Seria focado muito em xamanismo e magia. Que era Uhum. quando as pessoas tinham um forte domínio da magia. Já. Quer falar mais alguma coisa do primeiro Aeon? Não. Eu Ah, diria eu quero também que falar o uma coisa primeiro sobre Aeon. todos, mas primeiro fala dos 4 primeiros que depois eu volto lá. Vai lá. Tá bom. Eu diria que o primeiro Aeon também era muito matriarcal, mas aí é a minha opinião. Já o segundo Aeon, ele chama de Aeon pagão. Surgiu com a agricultura quando a vida nas cidades começou, né? Bom, o terceiro Aeon seria uma resposta ao paganismo, surgiu com o monoteísmo, e é interessante porque ele fala que os homens adoravam uma forma singular e idealizada de si mesmos, né? E homens mesmo, que aí já não tem mais nada de. Aqui eu acrescento o feminino foi completamente massacrado no terceiro Aeon. O Uhum. quarto Aeon é o Aeon ateísta, basicamente o que a gente estava falando. E é interessante notar porque no quarto Aeon não é que as pessoas, que a maioria é ateia, não é isso que define. O que define, na minha opinião, e vendo aqui o que eles estão falando, que ele está falando, é o intelecto, como o intelecto está sendo abordado. E atualmente, o que tem força na nossa, o que carregaria a verdade na nossa sociedade é a ciência, é o ateísmo, e as religiões são só paliativos, digamos assim. Ah, Eu já vejo isso como hoje em um dia, sinal do quinto E.ON já surgindo, colocando a cabecinha para então, fora. aí o quinto Aeon, o que ele falou aqui que ele previu, né, na década de 70, para mim já tá tudo acontecendo e eu tô doida para É, chegar lá porque eu tenho minhas opiniões. Mas vamos lá. deixa eu voltar então nesses primeiros 4, né? Ele fala aqui do Éon xamanista, do pagão, do monoteísta e do ateísta. Isso tudo Sim. tem um reflexo na página 146, que é a Missa do Caos, que ele está falando especificamente sobre como o Baphomet era conhecido em cada um desses éons, como que era a visão dessa egrégora, seja lá como você queira chamar. Então ele fala No que no primeiro primeiro Aeon, éon, que é o do xamanismo, ele era o grande espírito. No segundo éon, que era o pagão, ele era o deus cornudo. No terceiro éon, monoteísta, ele era o diabo. E no quarto éon, ateísta, os homens não me conhecem. estou escondido. Pois ele E é o no escondido. novo Aeon, sou Baphomet. Baphomet, um grão-duque dos infernos. Nossa, quando ele fala no sou Baphomet, Gente, arrepiei. se você não conhece o Arrepiei. vídeo do Baphomet, vocês têm que procurar. Tem que colocar lá no nosso A grupo. gente já publicou isso uma vez na página da Penua. Tem que só catar lá e republicar. Beleza, então. A Lívia está perguntando se os éons seriam a Zeitgeist da sociedade. Eu acho que sim. Sim, é uma forma de ver. Mas não Concordo. só a Zeitgeist, como um período de tempo em que essa Zeitgeist está ativa. Bom, ele faz. Vamos Então pro agora ele quinto, então, Lua? começa. Vamos pro quinto, que é quando ele começa as previsões.
em que ele diz: a filosofia caoísta tornar-se-á novamente uma força dominante, intelectual e moral. É para isso que a gente está aqui, para Ele, desmoralizar a sociedade. e ele fala de novamente porque fica subentendido no texto dele que já foi uma coisa muito forte no primeiro éon xamânico. Sim. E daí ele fala algo que eu adoro. Os restos do monoteísmo estão desabando rapidamente, apesar dos eventuais renascimentos, frente ao humanismo secular e ao consumismo. Desaba logo, ninguém aguenta mais. E ele coloca aqui duas coisas que eu acho interessantes, que o racionalismo excessivo, não são palavras dele não, mas ele fala que o racionalismo excessivo pode dar origem a uma situação muito opressora. Então a gente já viu na nossa história uma opressão de pensamento por causa de monoteísmo e de uma religião intolerante. E o que ele prevê que pode acontecer é uma nova era de intolerância por causa do excesso de racionalismo. E vendo esse pessoal que eu estava falando aí, né, o nihilista Nutella de hoje em dia, o pessoal do neoliberal clássico, Nutella. eu acho muito possível que qualquer pensamento dissonante da ciência pode ser visto como uma coisa de maluco e isso pode dar origem a uma nova era de opressão do jeito mais escroto possível, que não é tacando fogo e tudo mais, mas ridicularizando e tornando tudo que não seja conforme com a ciência uma coisa execrável. Mas é o que mais acontece nos Isso grupos de tudo com ateísmo. Por isso que eu disfarce, isso saí. tudo com disfarce de tolerância, né? Exatamente. Estão perguntando, então não é tanto o tempo que passou que determina o Aeon, mas o pensamento decorrente? Eu acho que sim, inclusive porque, como a gente disse, o E1 não passa de uma vez só no mundo inteiro, né? Isso varia de cultura para cultura. Então, uma Sim, acho determinada que cultura, um determinado povo passa de E1, vamos dizer assim, e não é de uma hora para outra. E1s coexistem, né? Não é, concordo. não é uma coisa súbita. Bom, então como saberemos que vamos entrar ou que estamos entrando no quinto Aeon? Ele dá 5 previsões. Deixa eu A falar mais uma primeira, coisinha antes, só um pouquinho, Lu. Ele fala que as novas religiões vão ser o capitalismo de consumo e o comunismo de consumo. Eu acho isso fantástico. Porque é verdadeiro, né? A gente sim. vê isso acontecendo hoje. O cara Sim, que é se isso que diz eu quero falar. monoteísta, o cara que se diz monoteísta vai na igreja quando o bicho está pegando, né? Não vai nem todo domingo Não, e se coloca assim como a coisa que é a salvação dele, que traz iluminação espiritual, é ir no shopping gastar dinheiro. Isso é uma coisa muito maluca. E a gente exatamente. já Que está o vendo isso Deus, acontecendo. o Deus é o Deus consumo, total. Uhum. Outra coisa, Bom, outra previsão que ele primeira. faz que eu acho legal é da revolta popular contra a tecnologia. Eu acho isso maravilhoso. Ele fala que isso tem uma chance de jogar o mundo numa nova idade das trevas. E se você acha que isso é uma coisa completamente maluca, isso já aconteceu no início do século XIX. Sim. A Foi Lívia a fala, Revolução Ludita, né? Fica, os Lívia, novos fala. deuses dos, os novos deuses dos deuses americanos mostram isso. Sim, exatamente. Por isso que eu acho que Deus Americanos é fato real. Bom, qual que é a primeira grande revelação que ele fala? A morte da espiritualidade. Antes dele falar dessas 5 mortes aí, eu queria só falar uma coisa que talvez não fique clara. Ele aqui, essa parte do milênio pode parecer que é só um conjunto de previsões, né? Mas ele faz parte do Libernox, que é um conjunto de trabalhos mágicos que podem ser feitos. Então, não fica com uma cara de trabalho mágico. O que está subentendido aqui é que o magista deve se aproveitar dessa mudança de pensamento, dessa mudança de paradigma que chega junto com o quinto Eon, e se aproveitar de cada uma dessas 5 mortes que ele fala, que a gente vai falar aqui, e explorar isso da melhor forma possível. Então, podemos ir adiante, Lu. A morte da espiritualidade. Então, o que a gente vai ver? Drogas, sexualidades obscuras, modismos, entretenimentos estranhos
e sensacionalismo material são tentativas preliminares rumo a esse fim. E ele fala que uma Então, forma de explorar a morte da espiritualidade é pelo uso da nova tecnologia emocional. Exemplos reais que a gente vê disso hoje é o consumismo, que ele mesmo já falou, e a moderna psicologia, né? Isso é tecnologia emocional. tecnologia de massa, tecnologia de psicologia de massa, de controle de tudo isso. Então, Eu acho que daí, isso tá lá na parte da morte da crença, mas também engloba um pouco, sim. então, o que que ele fala? Como que os Illuminati, né, que são os magistas do caos, na verdade, os magistas da IoT, podem lidar com isso? A gnose e o alfabeto do desejo são métodos mágicos melhores do que, por exemplo, você se apegar a drogas. Mas é interessante também, porque não é que o Peter Carroll seja contra o uso de drogas, até porque ele fala muito a respeito disso no próprio Libernum. Né? O que ele está falando aqui é sobre o apego excessivo, pelo menos minha interpretação. Uhum, Até eu tô porque contigo. ele, ele cita gnose, e lá na parte de gnose, que é na página, não sei, Uhum. lá na parte de gnose, ele vai falar do uso de drogas como algo que você pode atingir gnose. Então, só para falar. Trata drogas como ferramenta, né? Sim, exatamente. Então, tem essa contradição aqui que vemos. Mas eu concordo com ele, especialmente no que diz a respeito ao consumismo. A espiritualidade, ela está sendo substituída pelo consumismo, e isso acontece até mesmo dentro do que ainda seria espiritual, né? Que Uhum. é por isso eu tenho mais medo de Admirável Mundo Novo do que de 1984, disse a Lívia. Concorda. Também acho. Mas a gente já tá vivendo no 1984, lamento informar. Segundo, a morte da superstição. Eu acho engraçado que ele fala: poderemos ver magistas trabalhando atrás de arames farpados e também de celas subterrâneas. É o que a gente estava falando ali, né? Se você tem a ascensão desse ateísmo tardio que exclui qualquer outra forma de pensamento, você realmente tem um preconceito gritante contra tudo que é considerado supersticioso. Né? Uhum. E a forma que ele coloca de você explorar essa morte da superstição é através do que ele chama de tecnologia mágica. O que é isso? É uma magia tão profunda e tão certeira que a ciência é capaz de reconhecer ela. Exemplos que eu vejo disso, embora ele não fale, PNL, Programação Neurolinguística. É um negócio que a Concordo. ciência Apesar. reconhece, é atual, funciona pra caramba. Tem gente que reclama disso que é pseudociência, Tem gente. mas tem quem aceita também. E assim, cara, funciona. Sim, E é uma tecnologia concordo. mágica, né? Esse tipo de coisa que ele diz que estará em ascensão no quinto Eon. São magias que vão funcionar para valer e por isso, os resultados sendo inegáveis, a galera pode realmente ser colocada para trabalhar em prol de um objetivo que talvez não seja o seu próprio. Então, ele fala exatamente isso. Telepatia, telecinese, influência mental, hipnose, fascinação e carisma serão sistematicamente examinados, refinados e explorados como métodos de controle. É o que Uhum. acontece basicamente, por exemplo, nas faculdades de comunicação social. É isso que a gente aprende. Não a parte Não, de telecinese, mas de influência mental e de fascinação e carisma. É basicamente temos textos a respeito disso. Empreendedorismo que citaram agora, galera de comunicação social, galera de até mesmo das artes. Hoje está tudo focado em como você chamar atenção pelas redes, pelos meios de comunicação de você massa. quer ver um exemplo gritante que veio à tona pouco tempo depois que ele escreveu esse livro? Qual? MK Ultra, conhece? Não. É um experimento do governo americano que foi de fato divulgado
em que cientistas estavam explorando capacidades telecinéticas, uso de drogas para promover habilidade como é que eu vou dizer, de previsão, viagem astral, caramba. Isso tudo, obviamente, ilegal, mas foi pago pelo governo americano e tem documentos que provam isso. Não é teoria da conspiração. Isso foi à tona na década Nossa. de 80. Nossa, me manda depois, quero escrever sobre isso para o próximo texto da Penumbra. Ou os Beleza, deixa eu próximos anotar textos. aqui. Mas é exatamente isso que ele Interessante, está nossa. falando aí, dos magistas trabalhando atrás de arame farpado. É isso mesmo. Olha só, Isabela postou aqui. Hum. As relações sociais estão virando isso também. Nos trabalhos hierárquicos são todos baseados nesse fascínio que uma pessoa causa na outra. E a maior parte das vezes as pessoas fazem isso conscientemente. É exatamente o que Uhum. ele está falando, você não está falando merda, não. Então, falando nisso, passamos para a terceira morte, que é a morte da identidade, que é o que está acontecendo nas redes sociais. Identidade acabou. Hoje o que nós temos você tem os influencers, que agora estão sendo todos cooptados pelas grandes marcas, então são todos iguais, basicamente, Ctrl+C, Ctrl+V. E você tem aqueles que seguem os influenciadores das redes sociais e que vão comprar aquilo que eles estão colocando. Peter Carroll botou: consultores de estilo de vida tornar-se-ão os novos sacerdotes da nossa civilização. Olha, eu vou Ou falar que a primeira seja, vez que eu li isso, Lua, eu achei que ele estava completamente maluco, cagando pela boca. Mas hoje em Pois dia é é, mas muito olha o que está verdadeiro. acontecendo. É a realidade. É a É o que ele chama realidade. de tecnologia de transmutação, né? É como você Pois fazer é. uma pessoa facilmente deter essa tecnologia, vamos botar assim, de transformar a pessoa numa coisa que ela não é. Aí, além dos influencers que você está colocando aqui, eu coloquei outras pessoas que detêm essa tecnologia de transmutação. São as musas fitness, são o pessoal que faz tutorial de maquiagem, Então, cirurgia é tudo plástica. isso dentro dos influenciadores. São todos influenciadores. Então, sério, quando eu li essa primeira vez, eu não tinha me tocado. Hoje, quando eu fui reler para pegar as, as melhores partes, eu falei, mano, ele tá falando dos influencers, ele tá falando das redes sociais, é isso. A E morte da isso ele identidade. realmente previu, porque na época dele não tinha nada parecido com isso. Não tinha sei lá, anos atrás. Tinha, mas não era tão difundido que nem é hoje. Não tinha esse culto todo, sabe? De Uhum. Então, fascinação, assim. era alguma coisa, era uma coisa que existia, mas não tinha essa tecnologia. Não Não era tinha. sistematizado. Hoje em dia isso é uma fórmula, né? Olha o Black Mirror aí. É isso aí. Rodrigo, mind blow. Né? Pois é, exatamente. Então, mas ele tá falando isso tudo, não é pra gente ficar assim, não, é pra você, como Illuminati, usar isso a seu favor também, né? Afinal, Exato, exato. estamos vivendo Ele isso. não está falando isso aqui só como um profeta do apocalipse, ele está falando como você pode Não, explorar tudo isso. vamos explorar isso aí, entendeu? Se tem a possibilidade, estaremos explorando. Uhum. O quarto, a morte da crença. Uhum. Esse eu acho até algo positivo em certo ponto. Não é nem tipo assim, a morte total da crença, mas a possibilidade de mudar o paradigma, né? Abandonaremos todas as ideias fixas sobre o que é absoluto ou valioso e o que constitui a moralidade. Estamos muito nisso, estamos vivendo a sexualidade fluida, a moralidade fluida, a... Bom, tem até sociologia, né? Estamos vivendo o amor líquido, que muita gente vê como negativo, e eu vejo, às vezes, como positivo. Desculpa aí, galera. Eu acho positivo, sou amor líquido mesmo, é isso aí. E ele fala que a forma de você explorar isso é usando uma tecnologia psicológica, né? São formas de você controlar as massas, justamente por causa dessa Sim, morte da crença. Já que as pessoas não têm nada em que elas acreditam, é muito fácil você apontar as você massas numa oferecer. direção ou em outra. A Lívia fala, você tem que aceitar a realidade para poder modificá-la, olhar ela nos olhos. Pergunta difícil, Nossa, isso Lívia. foi profundo. Mind blow.
Não vou responder, não. Foi profundo. Sou burro. Eu concordo com a Lívia, assim. Acho que às vezes você vai conseguir modificar e o que você não conseguir modificar, você usa como ferramenta. É assim que eu vejo. Eu coloquei É assim que aqui eu... mais um exemplo de como essa tecnologia psicológica pode acontecer. São as operações psicológicas. Se você nunca ouviu falar de operação psicológica ou PSYOP, depois você dá uma olhada no blog da Penumbra, acho que tem uns 2 textos sobre isso. Então, como, de fato, declaradamente, o governo ou um segmento do governo tenta mudar a mentalidade da população inteira usando de técnicas psicológicas. É Nossa, muito doido. para tudo, porque mind blow agora. É o que está acontecendo no Facebook agora. Se essa live cair, é porque o Mark está ouvindo. Na operação analítica aconteceu agora com o Facebook. Eu fiquei ouvindo o Mark dando depoimento para o Congresso americano, porque o pessoal do Trump pegou um aplicativo. Construíram um aplicativo desses aí que a gente adiciona, que era para você fazer um teste de personalidade. Então o aplicativo já era assim, você já dava suas informações. Só que o aplicativo, ele não consumia apenas todos os dados do seu perfil, como os dados do seu amigo, dos seus amigos. Então o pessoal do Trump pegou os resultados daquele teste psicológico, junto com as informações que eles conseguiram de dados que a gente coloca no Facebook, nome, onde você foi, enfim, até qual calcinha que você está usando. E construíram toda a parte Ai, como é que é o nome? Quando você vai fazer a eleição, você está prestes da campanha, a campanha do Trump foi construída e com as informações disso, eles conseguiram modificar um pouco o pensamento das pessoas. Um pouquinho, colocando posts no Facebook que iam influenciando um pouquinho e mudando o pensamento das pessoas. Então isso tem a ver, não é teoria da conspiração. Mark Zuckerberg teve que ir depor no Congresso americano vários dias, durante várias horas, por causa desse leak de informação. O Facebook caiu muito em pesquisas, caiu também, perderam bilhões de dólares por causa disso, porque o cara estava usando informações privilegiadas, digamos assim, de dentro do Facebook, sem o próprio Mark Zuckerberg saber. Então, a questão que o Congresso queria saber era como podemos melhorar a privacidade. E é exatamente isso. A verdade se tornará uma questão de quem a cria. E hoje estão usando isso nas redes sociais. Se você tem dados que as pessoas dão o tempo todo no Facebook, para onde elas vão, o que elas comem, com quem elas conversam, se a crença está morta, então você cria uma crença, oferece e aos poucos vai modificando o pensamento da pessoa. Isso já entra na próxima parte, que é a morte da ideologia, né? Que em uma era em que as Exatamente. pessoas não acreditam em nada, isso já é uma especialização da morte da crença. Quando você não tem uma crença que te guia, você não tem mais ideologia. E é aí que os extremistas políticos se dão bem, tanto de direita quanto de esquerda. Você vê hoje Trumps e Bolsonaros e Luletes, todo mundo muito polarizado, né? Não vou entrar na questão de mérito de quem está certo e quem está errado. Acho que está todo mundo errado. Uhum. Porque, na real, está todo mundo tomando partido dessa morte de ideologia. Você não tem mais meio termo. É muito fácil você cooptar as pessoas para um lado ou para o outro. Sim. Aquele que parece ser mais sedutor é o que vai levar, entende? É uma questão de sedução. Ela falou, na verdade, não mudou a cabeça da galera, aconteceu pior. A Cambridge Analytics fez uma campanha aqui de encontro com o pensamento daquele público. Então, o que eu li, o que eu entendi era o seguinte: quem era a favor e pronto, e quem estava contra, tipo, Trump,
eles iam, sabe, aos pouquinhos, entendeu? Lançando campanhas para ser pró-Trump. E, querendo ou não, deu certo, né? O cara ganhou Uhum. aí. Ninguém nunca imaginava que ele ia ganhar e ele ganhou. É o que ninguém fala é que o Obama também usou a informação da Cambridge, né? Deixa pra lá. Bom, na morte da ideologia, ele fala, os governos eles vão ter que escolher entre acomodar-se como coordenadores de proliferação de variedades humanas ou buscar reprimir essa variedade. A tendência, quando não é ditadura, é você pegar aquele, pelo menos que eu vejo, né? Pegar essa ideia, essa multiplaridade, multipli, ah, Cidade. multiplicidade, obrigada, de pensamentos e tentar jogar com todas essas, né? Agora aqui no Brasil a gente está vendo uma coisa indo mais para repressão, mais para ditadura militar, mas a tendência geral é brincar com a multiplicidade. Uhum. Bom, acabou? Acho que é isso, né? Também estamos uma hora falando aqui, né? Nossa, já? Uhum. Nossa, desculpa, gente. Imagina É se porque o fosse assunto botar o tava bom. alfabeto no desejo. É que o assunto tava muito bom. Bom, então, para quem não tem o livro, vocês podem adquiri-lo na loja Penumbra Livros. E todas as lives estão disponíveis aqui na página e, e no site da Penumbra. Isso Tá aí. bom? Então, E tem combos também, se você quiser pegar esse livro com mais algum outro. verdade. Os combos ficam mais baratos, né? Os livros ficam mais baratos. Bom, então é isso. Próxima live de grupo de estudo será segunda-feira que vem, possivelmente, se nada acontecer. No mesmo horário, no mesmo local, a respeito do alfabeto de desejos. Então, ó. E daí, sexta-feira teremos possivelmente também outra live, mas a respeito de novidades, não é isso? Isso. Teremos novidades. Então tá bem, gente. Um beijão para vocês e Ah, até a perguntas próxima amanhã, live. né, Lua? Perguntas amanhã. Quem quiser deixar perguntas,